sentido do que qualquer outra coisa. Mas começando a pensar sobre o papel da Bíblia na linguagem do povo e a sua influência e importância durante a Reforma, eu cheguei à conclusão que nós precisamos ampliar esse um pouco para simplesmente falar sobre o papel da Bíblia na linguagem do povo. Por exemplo, hoje em dia a Bíblia está na linguagem em várias versões para todo mundo. Mas será que há qualquer diferença hoje na utilidade da Bíblia na linguagem do povo hoje do que houve durante o tempo da Reforma? Aí é a questão que eu acho que a Bíblia existe, não sei quantas versões da Bíblia existem em português, meia dúzia ou mais, e em inglês, não sei, talvez duas dúzias, não sei, tem muitos, mas a Bíblia é o livro mais vendido do mundo, mas eu creio que não é a Bíblia mais lida, é o livro mais lido no mundo. Então, com essa, nós vamos iniciar, não durante o tempo da Reforma, mas nós vamos muito antes, voltaremos para o Velho Testamento. Em Deuteronômio, capítulo 6, um trecho que nós temos visto várias vezes durante a semana, mas eu quero começar lá e focalizar em algumas coisas. Moisés, falando por Deus, disse: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Esta é a ordem, essa é o que a nossa responsabilidade como seres humanos. Era dado para os judeus, mas também aplica para nós. Nós devemos amar o Senhor, nosso Deus, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com toda a nossa força. E Moisés continuou: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E essa frase, estarão no teu coração, chamou a minha atenção. A Bíblia que eles tinham nessa época, a palavra de Deus que eles tinham era 5 livros, talvez 6, talvez Jó, e 1 ou 2 salmos. Fora disso, eles não tinham mais nada. Mas essas palavras estariam ou deveriam estar no coração do povo. Agora, eu faço diferença entre o coração e a mente. Para as palavras de Deus entrar no coração, tem que passar pela mente. É bem mais profunda estar no coração do que simplesmente na mente. E nós vamos tratar dessa bem mais tarde. Mas eu quero que nós notamos que a palavra de Deus que eles tinham era na sua língua. Era hebraico. Era a língua que o povo falava. Eles não tinham máquinas de impressão. Então eles não podiam ter uma cópia do Pentateuco para enfeitar uma prateleira.
Eles simplesmente tinham que ter ele no coração, passando pela mente. Mas estava na sua língua. E é muito importante isso. Nós sabemos que isso não aconteceu. Infelizmente, a palavra de Deus não ficou no coração de todo o povo. Alguns sim, mas nem todos. Agora, passou várias centenas de anos. Israel entrou na terra, conquistou. Tivemos aquele período de juízes, teve o Reino Unido, o reino dividido. Israel foi disperso entre as nações. A Judá foi levado cativo. E agora, na volta do cativeiro, 70 anos depois, nós temos um relato com a palavra de Deus, com o escriba Esdras. Em Esdras capítulo 7, versículo 10, nós lemos: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e seus juízos. Ainda nesta época não existia máquinas de impressão, só cópias das Escrituras. E mesmo assim, todo o Velho Testamento não foi terminado ainda, porque estamos lendo aqui que foi escrito alguma coisa por Esdras e talvez uns 2 ou 3 outros profetas ainda não tinham escrito suas profecias. Mas o que eles tinham, tudo, quando eles voltaram, era na sua língua. Agora eles tinham 2 línguas: hebraico e aramaico. A maioria das pessoas que voltavam do cativeiro falavam aramaico. Mas uma boa parte desses também entendia hebraico, ou não teria voltado. E diz aqui que Esdras tinha disposto o coração de buscar a lei do Senhor, para ele mesmo cumprir, mas também para ele ensinar Israel os estatutos e os juízos. E para ensinar os estatutos e juízos para que as pessoas cumprissem, tinha que ser na sua língua. Então, todo o Velho Testamento, o povo de Deus tinha a necessidade de ter a palavra de Deus na sua língua, a língua que eles falavam. Agora, do tempo de Esdras passou mais 400 e poucos anos e chegamos ao Novo Testamento. João Batista nasceu, Jesus nasceu, viveu a sua vida, foi crucificado, ressuscitado, subiu para o céu, e os apóstolos começaram a falar. Em Atos 2, 42, o povo prevaleceu na doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos era o que os apóstolos ensinavam, que se tornou, quando foi escrito, nosso Novo Testamento. Então, desde o tempo que os apóstolos falavam e escreveram os livros do Novo Testamento, foi feito na língua do povo. Agora, note
em que língua que foi. Foi grego. Não era qualquer grego. Era grego chamado grego koiné. Popular. O grego que o povo falava. Não era o grego clássico. E o povo não entendia muita coisa. Nós temos uma coisa mais ou menos assim em português. Nós temos português que a gente fala. E tem português Clássico. Podemos dizer português clássico, que é muito Erudito. é mais erudito. As pessoas entendem, mas não entendem toda. Então, nós temos que lembrar que no Novo Testamento, tudo que eles tinham era na língua que eles falavam. A linguagem comum. Ainda não tinha máquinas de impressão. Mas houve, eu acho, um avanço. Até teve um avanço do Velho Testamento que eles fizeram cópias e essas cópias ficavam nas sinagogas, em rolos. E eu não sei se todas as sinagogas tinham todos os rolos de todo o Velho Testamento, mas tinha alguma coisa. E com certeza a sinagoga com maior capacidade teria rolos de todo o Velho Testamento. Mas para a pessoa ter a Bíblia na sua língua, se falava hebraica ou aramaica, era necessário ir para a sinagoga. Agora, houve uma coisa que ajudou bastante. Uns 200 e poucos anos antes que Cristo nasceu, alguns eruditos de Alexandria pegaram o texto da Bíblia hebraico e traduziu tudo para grego. Que era a língua do povo. Chama Septuaginta. Então, o povo todo tinha a Bíblia na sua língua. Mas, para ler a Bíblia, para estudar a Bíblia, ou qualquer coisa, ter qualquer relacionamento com a Bíblia, tinha que ir para a sinagoga. A não ser que fosse uma pessoa de muitos bens, para poder encomendar uma cópia para si mesmo. O que aconteceu mais com as cartas e os livros do Novo Testamento. E tudo isso. E esta teve um problema. Agora eu vou falar alguma coisa que eu não tenho lido em nenhum lugar, mas eu acho que tem alguma base para o que aconteceu. Os apóstolos entenderam que era importante para o povo conhecer o que Deus queria. Então eles inventaram ou criaram o que Paulo chama nas cartas pastorais de palavras fiéis. Nas cartas que Paulo escreveu para Timóteo e Tito, nós temos menção de 5 palavras fiéis. O primeiro deles é 1 Timóteo 1,15. Essa é a palavra fiel que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores dos pais principal. Eram sentenças das doutrinas básicas da fé cristã, que eles ensinavam que de uma certa forma
tomou o lugar da própria palavra de Deus. Eu não estou criticando. Mas os pastores, a maioria dos pastores não tinham cópias do Velho Testamento e talvez uma carta ou outra, mas pouca coisa. Mas tinha as palavras fiéis. Mas uma palavra fiel não é a palavra. É um resumo da palavra. É um bom resumo. Mas nós não temos toda a história dessas palavras fiéis. Mas conhecendo a natureza humana, nós temos que chegar à conclusão que, na ausência de cópias das Escrituras, com essas palavras fiéis, foi deixado um pouco de lado, e gradativa mais e mais e mais, a palavra de Deus, para substituir palavras fiéis. Não é uma coisa que aconteceu no ano 101, depois que João, o apóstolo, morreu. É uma coisa que desenvolveu durante os séculos, até que, durante o tempo da reforma, onde estavam todas as cópias da Bíblia. Gostei. Os lugares aí guardados, e chegou à conclusão que somente os estudiosos, as pessoas que já tinham aprendido, poderiam ler. O povo não tinha acesso nenhum da palavra de Deus. E o ensino da tradição, que pode, eu não estou afirmando, mas estou dizendo que não seria muito fora de questão de considerar que muitas dessas tradições surgiram dessas palavras fiéis. Não sei, ninguém falou isso, nada, não diz que eu estou afirmando isso, mas eu estou imaginando que uma coisa dessa aconteceu. Pense e ver se você pode descobrir alguma coisa. E essa desenvolveu, e assim, até mais ou menos entre 1398 e 1468, quando viveu o único nome de Johannes Gutenberg. Johannes Gutenberg é considerado o inventor mecânico de tipos móveis que nós chamamos de máquinas de impressão. Fazia cópias, mesmo que não é do tipo que nós temos hoje, mas ao menos tinha cópias que as pessoas poderiam ter. Não era só a Bíblia que ele imprimiu, mas ele imprimiu muito da Bíblia. E foi essas máquinas que foram aproveitadas pelos reformadores. Eles, não começando com Martinho Lutero, porque começou bem antes, mas várias pessoas
durante os 100, 200 anos antes de Martinho Lutero, começaram a fazer traduções. Não teve, até tinha máquinas para imprimir, não tinha grande divulgação. Mas com a chegada disso, das traduções, várias outras pessoas começaram a ter acesso à palavra de Deus. A maioria deles ainda como Lutero, dentro de mosteiros e lugares onde eles foram, onde foi possível. Não era só em alemão, mas em todas as línguas. A tradução total do Novo Testamento de Tyndale, por exemplo, em 1526, foi em inglês. E ele fez também no Pentateuco, o livro de Jonas. Todas essas coisas surgiram antes que ele foi morto. Jacques Lefebvre também fez traduções que foi publicado em 1530 e várias outras partes da Bíblia foram traduzidos e colocados na língua do povo e imprimidos para que ficaram mais livres acesso para todo mundo ler. E em 1584, o Antigo e o Novo Testamento foram traduzidos para esloveno pelo, eu não sei o nome dele, Dalmatino, e assim os eslovenos eram a 12ª nação no mundo a ter uma cópia completa da Bíblia em sua própria língua. E assim eles foram impressos. Muitas das pessoas que fizeram isso pagaram seu trabalho com suas vidas, mas ficaram, o trabalho foi feito. Não, no meu entendimento, principalmente nesses últimos dias, o grande mérito da reforma, além da filosofia dos solis, que aquilo é muito precioso, mas o grande mérito foi a tradução para o próprio idioma do povo. Aí que foi a grande reforma. Com certeza. E a gente pensa, para nós, pensamos um pouco na tradução da Bíblia em português, para nós. Houve várias traduções. Um foi do rei Diniz, de Portugal, entre 1279 e 1325, chamada como a Bíblia de Dom Diniz. Fez uma grande tiragem dessa durante o seu reinado. Mas a tradução desta não era das línguas originais. Era a tradução de Vulgata, em latim. E várias outras pessoas, muitas pessoas fizeram traduções do latim para português, que é melhor do que nada. Mas não podemos dizer que são palavras fiéis assim. E a primeira pessoa que fez a tradução da Bíblia das línguas originais para o português é o conhecido João Ferreira de Almeida. E ele fez o seu trabalho de hebraico e de grego. E foi em 1642
que ele saiu de Portugal, foi para Malásia, e ali ele fez a sua... 1642, quando ele saiu de Portugal, foi para a Malásia. Ele aí se tornou protestante. Ele era um padre. Aí ele virou protestante e aí fez a tradução da Bíblia. Então, mas a influência da Bíblia na linguagem do povo ficou muito importante para o desenvolvimento da reforma. Nós temos que entender que a Bíblia na língua do povo não veio e depois a reforma. A reforma estava em andamento quando conseguiram tirar cópias da Bíblia na linguagem. É interessante notar a influência em tudo isso para a reforma. O filósofo Hegel disse o seguinte: o fruto mais rico do tempo livre de Lutero, quando estava em Wartburg, e a obra mais importante e útil de sua vida, a obra mais importante e útil da sua vida, é a tradução do Novo Testamento, pelo qual ele trouxe o ensino e exemplo de Cristo e os apóstolos à mente e ao coração dos alemães em uma reprodução corrompida. Foi a republicação do Evangelho. Ele fez a Bíblia o livro do povo na igreja, na escola, na casa. Se ele não havia feito nada mais, ele seria um dos maiores benfeitores da raça que fala alemão. Essa era uma coisa que foi falado a respeito dele. O próprio Lutero afirmou sobre a importância. A Bíblia é viva. Ela fala comigo. Tem pés. Corre atrás de mim. Tem mãos. Me pega. Um Lego simples, armado com as Escrituras, deve ser acreditado acima de um Papa ou Cardeal sem ela. Isso. E foi falado sobre a Bíblia em inglês de Tyndale, que o homem que trabalhava no arado, armado com a Bíblia, teria mais poder de qualquer padre ou bispo sem ela. E esta é o que foi reconhecido sobre a importância. Lutero e Zwinglio e Calvino e todos esses grandes reformadores teriam vivido, feito as suas declarações e morrido, e o mundo continuaria como está, se não teve a palavra de Deus na linguagem do povo, para que eles provassem e levassem adiante a vontade de Deus em todas as áreas da vida, começando com a salvação, é claro. Então, são essas as coisas que são tão importantes. E nós temos que agradecer a Deus pelos
reformadores, mas eu acho que temos que agradecer mais a Deus pelas pessoas que deram o trabalho e às vezes suas vidas, produzindo a Bíblia na linguagem do povo. Agora, eu quero pular 400 a 500 anos para o dia de hoje. O papel da Bíblia na linguagem de hoje, na linguagem do povo hoje. Quando eu falo isso, eu não estou falando daquela versão traduzida. Até mesmo porque ela vem eivada de erros. Versões. O que eu estou falando é quando tem a Bíblia escrita numa língua que uma pessoa recém-alfabetizada pode ler e entender na sua própria língua. Essa é importante. Se ela não pode ser entendida, então não vale nenhum. A palavra, quando é traduzido, em nosso caso, para português, ela pode ser ouvida, entendida, ela pode ser lida e entendida, ela pode ser estudada e entendida, ela pode ser memorizada e o povo entende. Ela nos ajuda a viver a vida cristã e ajuda-nos a levar a salvação por fé, pela graça, preparado pelo Cristo na cruz. Sim, está. E ela testifica dela mesma, quando diz assim, toda escritura, a palavra é viva e eficaz. Exato. O eficaz é isso. Eu leio. Pode falar muita coisa a respeito de como ela é aí, mas ela tem que estar na língua que nós entendemos. Eu me lembro quando eu cheguei para o Brasil, não é tanto tempo atrás, eu não sou tão velho. Nota-se. Quando eu cheguei, poucas Bíblias existiam do povo comum. As pessoas na igreja tinham. Fora da igreja, poucas pessoas possuíam cópias de uma Bíblia. E quando começava a falar sobre a necessidade para alguém ter uma Bíblia, a gente enfrentou muita resistência. Pode dizer que não. Pode dizer, se comprar uma Bíblia tem que ser uma Bíblia católica. Eu ouvi essa muitas vezes. E sabe qual foi a minha resposta? Se você quer comprar uma Bíblia católica, compre-a e leia. Leia a Bíblia. Não necessariamente as anotações e tudo que está aí, mas compre a Bíblia e leia. A tradução católica da Bíblia não é ruim. Não, melhor que não. E agora, tira os livros apócrifos e tudo isso, tira todas as anotações, se limita ao texto da Bíblia. Eu usei a Bíblia católica mais de uma vez.
para apresentar o Evangelho a um católico na sua casa. Ele dizia, eu não aceito a sua Bíblia. Tudo bem, você tem uma Bíblia. Ele dizia, aqui é essa que diz a sua Bíblia. Traz a sua Bíblia. Agora, não tem tanta proibição pela igreja hoje. E evangelicalismo, podemos dizer, tem espalhado. Não é fundamentalismo que nós cremos, mas as Bíblias hoje em dia são espalhadas mais pelo povo. E esta nos ajude em instruir as pessoas. Se você é um pastor, você tem que fazer tudo possível para que o seu povo não somente possui uma Bíblia, mas que leia. E eu não quero tomar todo o crédito, mas são 2 livros que eu insisti que a editora publicasse. O mais recente é este, Deleitando-se na Palavra. Muito bom. Deleitando-se. Deleitando-se na Palavra. Quantos de vocês já têm lido esse livro? Ainda não. Não leu? Não, você A tradutora. O tradutor está aí? no original. Agora, esse livro, talvez ela pode dizer mais do que eu, porque ela conhece talvez mais fundo do que eu, todas as nuances da gramática e tudo isso. Mas esse livro é um livro importantíssimo para o povo da sua igreja. 10 dicas para revitalizar e revolucionar a sua leitura diária da Bíblia. Eu, depois de ler esta, eu li em inglês pela primeira vez. Deus deu para mim um dinheiro extra que deu para publicar esse livro. Então, esse livro enfatiza a seguinte coisa. Ele diz, não sei se é no primeiro capítulo ou na introdução, ele fala que quando nós evangelizamos, nós falamos muito sobre a pessoa precisa ter um relacionamento com Jesus Cristo. Você precisa ter relacionamento com Cristo. E usamos essa base de evangelizar. Uma vez que a pessoa faz a decisão, deixamos de falar sobre relacionamento com Cristo. Nós falamos sobre várias outras coisas. Tem que frequentar a igreja, tem que ser batizado, tem que dar as suas ofertas, tem que fazer, e todas as outras coisas que são certas. Mas desenvolver o relacionamento com Cristo. Quando a pessoa aceita Cristo como Salvador, simplesmente foi apresentado a Ele. O relacionamento vem com um convívio com Ele. Então nós temos que ler a Bíblia com a ideia de desenvolver nosso relacionamento com Jesus Cristo. E se você quer pessoas vivendo a vida cristã na sua igreja,
ou na sua família, dá esse livro. Nós pegamos esse livro, esperamos até que foi finalmente publicado, mas nós passamos ano passado, não foi esse ano, começo desse ano, nós usamos esse como material na escola bíblica dominical. E esta revolucionou a vida de várias pessoas em nossa igreja. E é muito, muito bom. Devemos usar esse livro. Eu vou tirar a pacote. Essa cópia dessa é minha. Eu sou seu amigo. Eu comprei 5 ontem que eu vou dar quando eu chego lá. Então, eu recomendo que você pega, leia, compra eles em massa e distribui. Não é tão caro. Eu acho que o preço agora é R$20 aqui. Ele não colocou o preço nessa. Eu dou 15, se quiser. Mas se você compra Uma dúzia. compra 15, 20, 30 para dar, aí você pode negociar com o pessoal lá da empresa. Me dá um desconto. Isso. Foi o pastor João que mandou. E se eles não falam comigo, eu começo a gritar na rua. Torre do São João. Agora, há um outro livro, essa é mais simples, só trata da leitura bíblica. 10 dicas 10 dicas. para a leitura bíblica. E eu já estou no Brasil 48 anos agora. E no ministério, que começou um pouco antes. Eu fui salvo quando eu tinha 6 anos de idade. Esse livro é o melhor livro que eu já tenho lido sobre a leitura bíblica. E o meu ministério, eu acho que meu filho aí pode concordar, pode afirmar isso, o pastor Márcio também. Uma coisa que eu enfatizo, tenho enfatizado em todo o meu ministério, é que as pessoas pegam e usam as suas Bíblias, leem as suas Bíblias. E você pode lembrar disso, Márcio. Agora eu pergunto. Forçou. Ouvir, ler, estudar, memorizar meditar e meditar na palavra de Deus. e praticar. Pode pôr essa aí. Mas essas aí são as coisas importantes. Eu tenho enfatizado esta desde que eu entrei no ministério. Memorizar, meditar e praticar. E eu não somente preguei isso, eu também experimentei muito de ler a Bíblia. Mas lendo esse livro, mudou a maneira que eu faço a leitura. Ouvir, ler, Ler, estudar. Ouvir, ler, estudar, memorizar e meditar. Essa não é original comigo. Eu acho que quem inventou essa era o homem com o nome de Dawson Trotman, se não me engano. Alguma coisa, ou alguém dos navegadores aí. Mas pode ter muitos defeitos eles, mas uma das coisas que eles fazem bem é a relacionamento com a palavra de Deus. Outro livro que saiu vários anos atrás é Vivendo na Palavra. Esta é o resumo do ministério de mais de 40 anos de um professor sobre o assunto por nome de Howard Hendricks.
Esse é o pai ou é o filho? Acho que é o filho. O filho, quem escreveu o livro era o pai. O filho é que fez toda a coisa gramática e essa parte, essa é a área dele. Mas as ideias principais é do pai. Agora o Howard está na glória agora com o senhor Howard. Mas os dois trabalharam juntos para produzir isso. Esse é resultado de 40 anos de dar esta matéria no seminário. O seminário de Dallas, e também ele ensinava essa em conferências e todas essas coisas. São métodos de estudo bíblico. E ele tem capítulos nesse livro sobre os vários aspectos do estudo. E junto com o ensinamento, ele dá exercícios que você pode falar. Teve um missionário que ele está no Brasil. Ele tinha formado da faculdade numa outra área e Deus chamou ele para o Brasil como missionário. E ele, conversando com ele, ele disse: eu acho que eu tenho que voltar para o seminário antes que eu venha. Eu disse: você pode. Eu disse que você não precisa. Você já foi criado na igreja, conheci que ele foi criado desde criança na igreja e conheci a igreja onde ele foi criado, que é uma boa igreja, bons ensinamentos e baseado na palavra de Deus, uma igreja ótima. E ele tinha formado de uma faculdade bíblica, mas numa área que não era como pastor. E ele disse, eu acho que não é absolutamente necessário que você vá a seminário. Ele disse: mas como que eu vou ficar sabendo como pregar e essas coisas? Eu disse para ele: vocês sabem que é uma boa pregação. Aí ele disse: e como que eu vou conhecer a Bíblia? Eu tenho que ir no seminário para conhecer mais a Bíblia. Ele disse: não. Pegue esse livro, leia e pratique o que ela diz. E ele tem outro livro muito bom, que são as 7 leis do ensino. Sim. Mas é outro assunto. Sim. Mas agora, esse homem está no Brasil trabalhando. Eu não vou divulgar o nome dele, porque eu não quero que ninguém pense mal dele, porque ele não fez seminário. Mas ele está fazendo um ótimo trabalho. E ele usou esse livro para ajudá-lo. Nós usamos esse livro também em nosso ministério. Eu recomendo, se você não tem lido e seguido, feito os exercícios desse livro, que você faça isso. Um dos maiores problemas que nós temos, que nós enfatizamos aqui nessa conferência, é a necessidade de ler. Ele dá nesse livro, eu acho que 10 dicas de como ler. Não ler a Bíblia, mas especificamente, mas simplesmente ler. E é muito importante. Nós temos que ser pessoas da Bíblia. E para ser pessoas da Bíblia, nós temos que ler. E nós temos que ler a Bíblia. Talvez eu sou mais radical nisso. Mas quando eu estive no 3º série, na escola básica, meu pai descobriu que ele não sabia ler. E ele disse: João, você vai aprender a ler. Tá bom.
Ele disse, pega a sua Bíblia. Começa lá. Eu aprendi a ler, lendo a Bíblia. Amém. Quando eu digo que eu não sabia ler, eu dava para ler uma palavra aqui, uma palavra lá, mas eu não sabia ler nada. Mas eu aprendi a ler a Bíblia aos pés do meu pai. E é ele que deu para mim o amor para livros. Ele transmitiu. Meu pai, quando ele faleceu, ele tinha uma biblioteca de perto de 10 mil livros. Quando ele entrou no seminário, ele tinha 3 filhos. Quando ele formou, ele tinha 5. Teve que estudar e teve que trabalhar para sustentar essa família. E ele não teve ajuda de ninguém. Onde que ele poderia achar tempo para ir na biblioteca do seminário para estudar, para fazer as consultas. Ele não podia. Ele comprava os livros. A minha mãe diz, às vezes ele tirou dinheiro que era para comprar comida para a família e para comprar livros que ele precisava para os estudos. O passatempo predileto dele era ir para uma livraria de livros usados, numa cidade grande, no exterior. Ele iria entrar na livraria e ele dizia, cadê o setor religioso? E a moça disse, está por aí. Ele disse, não, eu não estou interessado lá, eu quero ver o que você tem lá no porão, em caixas. Levava ele para lá e ele aí foi pulsando os livros aí. Gastava horas olhando de caixa em caixa em caixa para achar bons livros. Mesmo. Escondidos. Livros que alguém tinha doado para ser vendido ou fazia parte de uma biblioteca que foi comprada para revender alguma coisa dessa. Talvez depois de 2, 3 horas ele acharia um livro, talvez nada. Mas esse tipo de amor, sabe que ele me deu para presente de formatura? Um jogo de livros. Talvez você já tenha ouvido. Lições para os meus alunos. Hoje. Eu acho que da segunda edição, da segunda tiragem, alguma coisa dessa. Não seja originais, eu não sei quem de vocês pegou da minha cópia. Marcos. A leitura da palavra de Deus é mais importante que qualquer outra. E ela vai fazer com que o nosso povo vão lembrar o que Deus quer das nossas vidas. E se nós não lemos, nós não vamos poder fazer, porque não vamos conhecer. E na minha ilustração, ouvir é importante. As pessoas ouvem a palavra de Deus em nossas igrejas, uma vez, máximo 2 vezes por semana. E se eu tento segurar um livro com só esse dedo, acrescentando até meditar, pensar um pouco sobre o que foi pregado, que eu acredito que muitos nem fazem isso. Qual é a pegada que eu tenho nesse livro? Qualquer criança pode arrancar isso da minha mão. E se as pessoas têm só esse conhecimento bíblico,
Não é surpreendente quando eles não sabem como viver. Quando alguém de uma seita, ou um agnóstico, ou alguma pessoa interage na sua vida e arranca eles da palavra de Deus, da igreja. Então é necessário que nós ouvimos, que nós lemos, que nós estudamos, que nós memorizamos e meditamos o que nós temos ouvido, lido, estudado e memorizado. É muito importante isso. E esta é a única solução ou salvação do nosso movimento no mundo. E começou lá em Deuteronômio, mas enfatizou quando a Bíblia foi colocada na língua e nas mãos do povo. Josué também ali no início. Eu poderia ter citado muitas outras coisas, tanto lá como no Novo Testamento, mas é isso mesmo. Agora, não sei que horas que era para terminar, Mas tá bom. estamos 10 minutos antes. Você lembra quando a Vulgata foi traduzida? Por acaso? Foi 300, 400. 300. Mas foi, eu não me lembro exatamente o nome. Acho que foi. Eu quero dizer 400, mas aí eu posso estar sobre uns 300 anos. Tá bom, pode ir. Amém. Obrigado. Muito obrigado.